Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, vamos para a nossa quarta aula sobre medida de superfície e área. A proposta de hoje é fazermos alguns exercícios, ok? Então, o primeiro é da página... Deixa eu só baixar aqui minha tela que eu não estou conseguindo enxergar a página. 325. Considere duas regiões quadradas em que a medida do comprimento do lado da segunda região é o dobro da medida de comprimento do lado da primeira. Bom, então eu pensei em dois quadrados, um de 1 centímetro, outro de 2 centímetros, tá? Toda vez que eu quiser usar valores, aqui ele não sugeriu nenhum tipo de valores. Uso valores pequenos, tá? Eu coloquei 1 e 2. Mas, paralelamente a isso, eu vou usar expressões algébricas ou termos algébricos para representar essas medidas de lados. Então, vou fazer essa questão duas vezes, ou pelo menos as primeiras letras, tá? A e B. Pensando numericamente e pensando algebricamente, tá? Eu posso fazer de qualquer uma das duas formas. Em geral, essa daqui é uma forma de generalizar. Isso daqui é um caso particular. Estou fazendo para 1 e para 2, tá? Bom, o que ocorre com a medida do perímetro de uma região quadrada quando se dobra a medida do comprimento do lado? Bom, então eu vou calcular o perímetro da primeira e da segunda figura. Eu vou chamar de P1 da primeira figura, então seria 4 vezes 1. Na segunda, o perímetro seria 4 vezes 2, que são 8. Tá? Bom, algebricamente, seria 4 vezes L ou 4 vezes 2L, que dão 8Ls. O que eu posso perceber, tanto aqui quanto aqui? Que 8 é o dobro de 4 e que 8 é o dobro de 4. Ou seja, se eu dobrar o lado, o perímetro também dobra. Chato? Bom, vamos agora para a letra B. O que ocorre com a medida de área de uma região quadrada quando se dobra a medida do comprimento da região? Então, eu quero saber o que vai acontecer com a área. Bom, no primeiro caso, e aí eu preciso lembrar da forma de área, a área de um quadrado é L ao quadrado, ou lado ao quadrado, então 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado são 4. No caso, algebricamente, L ao quadrado é a fórmula, e aí, para determinar a área da região que tenha lado 2L, eu tenho que elevar ao quadrado 2Ls, tá? Vocês ainda não aprenderam isso, mas é como se eu levasse o 2 ao quadrado e o L ao quadrado. O 2 ao quadrado são 4 e L ao quadrado fica L ao quadrado. O que eu posso perceber aqui? Que a área, a medida da área, quando se dobra a medida do lado, ela quadruplica, tá? Então, foi isso que eu coloquei. Se dobrar o lado, a área quadruplica. Bom, o comprimento do lado e o perímetro das regiões quadradas são grandezas diretamente proporcionais? A resposta é sim. Por quê? Porque dobrando a medida do lado, dobrou-se o perímetro. Ok? Bom, e o comprimento do lado e a área da região quadrada são grandezas diretamente proporcional? A resposta é não. Porque você dobrou o lado, mas a área não ficou dobrada. A área ficou quadruplicada. Tá? Pode ser que em algum momento da vida de vocês escutem proporcional ao quadrado, alguma coisa assim, principalmente em física. Mas, por enquanto, na nossa definição, para ser diretamente proporcional, duas grandezas, o que acontece com uma tem que acontecer com a outra. Ou seja, se dobrar uma, tem que dobrar a outra também. Já? Bom, agora no caderno de exercício, exercício 120. Calcule a medida da área da parte pintada de cada figura. Bom, essa figura pintada aqui, ó, ela é um quadrilátero, porque tem 4 lados, tá? E aí eu não tenho uma fórmula para ela, então preciso encontrar uma estratégia, seja fazendo uma decomposição ou criando alguma outra solução aqui alternativa, tá? A minha solução aqui, sugerida, não é única, é calcular a área total e subtrair a área desse triângulo. Então, eu faria assim, ó, área colorida é igual a área total menos a área do triângulo. Bom, a figura a total aqui, ela é um retângulo. Já essa figura aqui é um triângulo. Então, eu vou ter as fórmulas base vezes altura para determinar a área do retângulo e base vezes altura sobre 2 para determinar a área desse triângulo. Um detalhe importantíssimo, eu usei as mesmas letras, B e H, ambos minúsculos, tá? Não é formalmente correto isso. Por quê? Porque se eu escrevo essas fórmulas desse jeito, eu estou admitindo que essas bases são iguais, essas alturas são iguais, que não vem ao caso, tá? Não é. Mas para não ficar colocando B maiúsculo e H maiúsculo em uma delas, eu deixei todas assim, que eu precisava utilizar essa estratégia, ok? Então, mas já saibam que esses valores não são iguais, então o ideal seria que eu colocasse letras diferentes, ou colocasse B e H para base e altura, mas tudo uma maiúscula e outra minúscula.
Tá? Posso até falar que aqui está normal, que está itálico, então há essa diferença. Mas continuando. Então, agora eu vou substituir os valores. Bom, no retângulo, a base é 9 e a altura é 6. No caso do triângulo, a base é 8 e a altura é 6, que foi o que eu coloquei aqui. Aí eu vou multiplicar 9 vezes 6, 54, e aqui eu vou fazer 8 vezes 6, 48, dividido por 2, 24. E aí, como eu estou calculando a diferença entre as áreas, eu vou fazer 54 menos 24, que é igual a 30. Como a unidade aqui é metros, aqui eu passo a ter metros quadrados. Ok? Bom, aqui, isso aqui é essa figura que é um losango. Existe uma fórmula para determinar a área de um losango, tá? Mas essa é uma fórmula que a gente vai ver futuramente. Bom, então como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou perceber que esse daqui, ó, é um triângulo que tem base 3 e altura 4, tá? E isso vai acontecer com todos os triângulos aqui. Ou seja, se eu calcular a área desse triângulo, que eu vou chamar de AT, eu posso multiplicar por 4 esse resultado e achar a área do losango. Então, é justamente isso que eu vou fazer. Tá? Bom, vamos lá. A área do losango vai ser 4 vezes a área do triângulo. A área do losango eu posso representar como 4 AL igual a 4 AT, uma forma de simplificar essa expressão. E aí eu tenho que lembrar que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Vou substituir os valores, base 3 e altura 4, aqui. Então vai ficar 3 vezes 4, 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 4, 24 metros quadrados. Fechado? Letra C. Novamente, eu tenho uma região aqui. Essa região aqui ela não tem uma fórmula determinada para estabelecer, então eu preciso ou decompô-la, poderia cortar aqui, fazer triângulos e quadriláteros, ou calcular a área total e subtrair esses 4 triângulos pequenos. E é justamente isso que eu vou fazer. Tá? Área colorida, de novo, a mesma estratégia. Só que agora, em vez de ser agora vai ser a área de 4 triângulos pequenos, porque esses 4 triângulos são idênticos. Ok? A gente na matemática chama de congruentes. Então, a fórmula da região aqui retangular é base vezes a altura e do triângulo base vezes a altura sobre 2. E faltou um 4 aqui, ó. Tá? Ele deve aparecer mais embaixo, mas aqui faltou. Então, deixa eu incluir ele aqui. Bom, continuando aqui, eu tenho 11 vezes 6 menos 4, que multiplica 2 vezes 2 sobre 2. Mas de onde você tirou isso? 11 é essa medida total aqui, ó, 2 mais 7 mais 2. Então, 9 com 2, 11. E a altura? 2 mais 2 mais 2, que são 6. Então, tá esse 11 e o 6 aqui. Agora, esses triângulos menores, a base é 2 e a altura é 2. Então, ficou 2 vezes 2 sobre 2. É claro que eu posso cortar aqui. Então, fazendo as contas, eu tenho aqui 66, e aqui vai ser 4 vezes 2, que é 8. 66 menos 8, 58 metros quadrados. Bom, na letra D, eu não vou usar essa estratégia de calcular área total menos a área desses dois triângulos. Por quê? Porque os elementos desse triângulo eu já conheço. Tá? Então, eu posso aplicar diretamente a fórmula. Bom, quem que eu preciso? Da base. A base é 6. E quem é a altura? A altura está aqui no meio, ó. E como aqui o ângulo de 90 graus, ela é exatamente igual a essa medida, aqui também é 6 metros. Conclusão, eu tenho que a fórmula vai ser 6 vezes 6 sobre 2. Isso é igual a 18 metros quadrados, porque 6 vezes 6 é 36, dividido por 2, 18. Okay? Letra E, eu tenho essa região aqui. Aí você pode falar, professor, mas a gente não aprendeu a calcular a área de um círculo. Realmente, vocês não aprenderam. Mas vocês aprenderam que a gente pode fazer alguns movimentos nas áreas, desde que eu não altere o seu valor, tá? Então, a minha sugestão é pensar o seguinte, será que essa região que está aqui, ela não pode se encaixar aqui? E a resposta é sim. E ao perceber isso, eu percebo também que a região que eu passo até agora é a região de um retângulo, tá? Bom, essa medida aqui é igual a essa daqui. Então, se tudo é 7 metros, aqui vai ser 3,5 metros e aqui vai ser 3,5 metros. Mas como é que eu posso provar que isso está certo? Bom, se eu considerar que aqui é um ponto de interseção aqui e aqui, e traçar esse segmento aqui, isso daqui é o diâmetro, que é 7. E isso daqui é o raio, isso daqui é o raio. O raio é metade do diâmetro, então tem que ser 3,5 e 3,5. Bom, então me resta calcular a área de um retângulo. Base vezes altura, e aí eu multiplico 7 vezes 3,5, que é igual a 24,5 metros quadrados.
tá? Bom, aqui eu tenho um triângulo, posso usar a estratégia de calcular a área total menos a área de dois triângulos, mas é muito mais fácil eu identificar a base, que é essa medida aqui, e a altura, que é essa daqui. Bom, a altura eu acabei de descobrir. Lembrando que a altura e a base, ou o seu prolongamento, eles têm que formar um ângulo de 90 graus. Tá? Bom, mas como que eu descobri essa base aqui? Essa base aqui é o valor total, que é tudo 11, menos 3. Então, isso é 8 metros. Bom, agora é só aplicar a fórmula. Base vezes altura sobre 2, a base é 8, a altura é 4. 4 vezes 8, 32, dividido por 2, 16 metros quadrados. Ok? Continuando, agora que eu já tenho uma figura um pouquinho mais difícil de se pensar em calcular a área total menos as áreas aqui, né, pelo formato dela, mas eu posso pensar algumas coisas aqui, ó. Eu vou primeiro estabelecer essa medida aqui, ó. Essa medida daqui até aqui é 2. Por que eu fiz isso? Porque ao cortar aqui, eu dividi em duas regiões que eu conheço a medida. Eu conheço a fórmula de área. Por que aqui é 2? Bom, daqui até aqui eu sei que é 6. Por causa dessa medida aqui, ó. Aqui é 6, então isso tudo aqui é 6. Eu já tenho 4 aqui, para 6 faltam 2. Se aqui é 2, aqui também é 2. Lembrando que aqui é um ângulo de 90 graus. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se daqui até aqui são 4 e daqui até aqui são 3, aqui só pode ser 1. Ok? Então, essa medida aqui também é 1 centímetro. Bom, agora eu posso dividir a minha área colorida em duas áreas, área de um retângulo e área de um triângulo. E aí eu posso usar essa estratégia, calcular a área do retângulo e somo com a área do triângulo. As fórmulas são base vezes altura, no caso do retângulo, e base vezes altura sobre 2 no caso do triângulo. E aí os valores do retângulo, a base é 6, a altura é 3, e do caso do triângulo é 2 com base e 1 de altura. Tá? Eu vou cortar esse 2 com esse 2, eu vou passar a ter 18 mais 1, que é igual a 19 metros quadrados. Tá? Na letra H, eu também não conheço uma fórmula para essa figura, então eu vou fazer uma decomposição dela. Escolhi essa estratégia aqui, ó, dividir em um retângulo e um triângulo. A área total vai ser a soma dessas duas figuras. Tá? A fórmula continua sendo a mesma, e aí eu vou substituir. Aqui eu preciso lembrar que aqui é 6, então aqui também é 6, e aqui a altura é 7. Então vai ser 6 vezes 7. Se aqui é 6, isso tudo é 10, aqui vai ter que ser 4. Então eu acabei de descobrir a minha base do triângulo. Ok? Se tudo isso aqui é 7 e aqui é 2, aqui tem que ser 5. Então, acabei de descobrir a altura do meu triângulo. Lembrando que aqui forma um ângulo de 90 graus. 6 vezes 7, 42. 4 vezes 5, 20. Dividido por 2, 10. Mais 42, 52 metros quadrados. Tá? Bom, as medidas de comprimento indicadas nessa região plana estão em centímetros. Sabendo que a medida do perímetro dessa região plana é 54, calcule a medida da área dela. Bom, para calcular a dela, eu preciso calcular o valor das medidas dessa figura. Para calcular os valores dessa medida dessa figura, eu vou utilizar a informação que foi dada, que é a questão do perímetro. Então, inicialmente, falou que o perímetro vale 54 centímetros. Mas olhando para a figura aqui, eu consigo descobrir a expressão algébrica que representa o perímetro, que é somando os lados. Então, ó, 2x mais 3x, desculpa, mais x mais 3 que multiplica x menos 1, mais 5x menos 12. Bom, eu vou desenvolver isso algebricamente. Primeiramente, propriedade distributiva aqui. Então, vai passar a ser 3x menos 3. E agora eu vou somar os termos semelhantes. Ó, 2x com x dá 3x, com 3x, 6x, com 5 dá 11x. Esse 3 vai cancelar com esse 3, vai sobrar o 12. Então, ficou 11x menos 12. Bom, mas se isso daqui é o perímetro dessa figura aqui, que é um trapézio, e isso aqui também é o perímetro dessa figura, então esses dois perímetros são iguais. Então, eu posso montar uma equação. 11x menos 12 igual a 54. O 12 está subtraindo de um lado, passa para o outro lado somando. 54 mais 12, 66. Observe que 11x eu não poderia somar com 12, porque um é o termo algébrico, outro é o termo numérico. Mas quando eu passei o 12 para o outro lado da igualdade, eu passo a ter termos só numéricos, e esses eu posso somar. 11 está multiplicando, passa para lá dividindo. 66 dividido por 11 é 6. Como aqui está informando que a medida é em centímetro, então são 6 centímetros. Acabou? Não, eu quero calcular a área. Então, eu volto para a figura e vou descobrir as suas medidas. Bom, se aqui em cima é x mais 3, eu tenho 6 mais 3, que é 9. Se aqui é 2x, eu tenho 2 vezes 6, que é 12. Se aqui é 5x menos 12, eu tenho 5 vezes 6, que é 30 menos 12, 18. Essa medida aqui eu não preciso dela para calcular a área. Ok?
Bom, mas vocês ainda não sabem a área de um trapézio. Futuramente vocês vão saber qual é. Mas, diante do fato de não saberem, a gente vai dividir em duas figuras, tá? Um retângulo e um triângulo. Bom, a fórmula aqui vai ser a soma das duas áreas, tá? Lembrando que a fórmula do retângulo é base vezes altura e do triângulo é base vezes altura sobre 2. As dimensões aqui do retângulo são 9 e 12, base e altura. No caso do triângulo, aqui são 12, a altura também. Mas aqui, ó, se aqui é 9 e tudo é 18, aqui também é 9. Okay? Então, ficou 9 vezes 12 aqui do retângulo, e aqui ficou 9 vezes 12 sobre 2. 9 vezes 12, 108, e mais 9 vezes 12 sobre 2, que é 54. Resultado final, 162 metros quadrados. Para finalizar, Albertina bordou um tapete quadrado cujo perímetro mede 3,2 metros. Bom, ele falou um tapete quadrado, então o perímetro de um quadrado é 4x. E o perímetro informado é 3,2. Novamente, eu posso igualar essas expressões. Então, 4x é igual a 3,2, x é igual a 3,2 sobre 4, já que o 4 está multiplicando, passa para lá dividindo. Eu posso pensar nisso aqui como um 3,2 sobre 4,0, que é a mesma coisa que 32 sobre 40. Bom, se fosse 32 por 4, a resposta seria 8. Como aqui é 10 vezes maior, a resposta vai ser 0,8. Tá? Mas o que ele está pedindo é a medida da área desse tapete. Então, preciso lembrar que a fórmula de área de qualquer quadrado é lado ao quadrado. Eu vou ter 0,8 ao quadrado. Bom, 8 vezes 8 é 64. Mas 0,8 vezes 0,8 tem duas casas decimais. Então, a resposta vai ser 0,64. Ok? Então, com isso, a gente fecha a aula. No mais, muito obrigado. Que vocês tenham um excelente dia, tá? E a gente se encontra na próxima aula, gente. Tchau, tchau. Fiquem com